Oi, meu povo, tudo bem? Boa tarde com vocês. Então, já correndo para o vídeo, quero que vocês abram as suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 1. Eu vou estar fazendo a leitura e logo já vou vir com a explanação, ok? Aqui no subtítulo está falando sobre o nascimento de Samuel, mas eu não vou falar exatamente do nascimento dele. Eu vou falar diretamente sobre a postura de um homem, ok? Então, vamos lá para a leitura. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eu e bisneto de Tou, filho de Eframita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade de Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e todos os filhos e filhas dela. Mas Ana dava uma porção dupla, porque a amava e, apesar do Senhor, a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à minha humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz e que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. O que eu quero trazer aqui para vocês, eu fechei a Bíblia, não era para mim ter fechado. O que eu quero trazer para vocês e frisar aqui é o versículo 12 e 13. O que eu quero trazer para vocês, gente? Eu vim falar sobre a postura de Eli. Todos aqui já viram, todo mundo já ouviu várias vezes a história de Ana, Penina e Eucana. Mas o que mais me chamou a atenção foi a postura desse determinado profeta. Gente, eu quero fazer você pensar uma coisa. Se ela estava ajoelhada, com o coração e calma amargurada, orando ao Senhor, de forma que não se podia ouvir sua voz, quando a gente é servo ou serva do Senhor, que somos usados por Deus, e aqui a Bíblia não fala, mas dá para perceber nitidamente que aqui no versículo 12, enquanto ela orava diante do Senhor, ele observava a sua boca. Então, só nesse primeiro trecho já dá para deduzir, não, já dá para ter uma ideia que esse sacerdote, esse profeta, ele estava com uma frieza espiritual. Por quê, meus amores? Porque tudo que Deus vai fazer, ele avisa seus profetas. E, obviamente, todo sacerdote, ele tem que ter intimidade. Então, quando você é um sacerdote do Senhor e você passa a não ser mais
sensível àquilo que é espiritual, àquilo que é de Deus, e você começa a usar sentidos humanos para poder explicar algo que é espiritual, você está numa fraqueza espiritual. Então eu quero trazer, que já está aqui anotado em meu caderninho, tá? Que eu vou estar olhando para baixo. Eu quero trazer isso para você. Ele observou. A primeira palavra que a gente vê aqui na Bíblia, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observou a sua boca. E o que é observar, gente? É fixar os olhos em alguém, dar atenção a alguém, é estudar alguém, algo ou a si mesmo. Ou seja, ele em momento nenhum ele teve a interpretação vinda do Senhor. Ele simplesmente ele começou a prestar atenção na boca de Ana, começou a querer saber o que a gesticulação daquela boca estava querendo dizer a Deus em oração. Ele observou. Então, quando você começa a ter uma fraqueza espiritual, você dá espaço para as deduções humanas, para as deduções da carne, e não uma revelação, uma interpretação vinda do Espírito. E aí, se você continuar lendo, você vai ver como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então, qual era o objetivo de ele estar observando? Era o objetivo de entender o que ela estava falando com Deus. E ele ali não teve a interpretação nem vinda do Senhor e nem a interpretação vinda da carne, certo? Não se mexia. Ele pensou. Então, tipo assim, se a primeiro momento ele estava observando, ele pensou. E se você trazer o que é pensar, gente, quando você pensa, Eli, ali naquele momento, ele se submeteu a um processo de raciocínio lógico, ou seja, ele deduziu, ele determinou, ele teve uma concepção, ou seja, ele teve uma ideia. Não, se eu não estou escutando o que está saindo da voz dela e eu não estou tendo uma interpretação, entre aspas, do que ela está falando, do que ela está gesticulando, então eu vou deduzir. Eu vou deduzir por que aquela mulher tá ali, prostrada, toda doida, toda... Não se ouve a voz, só vê a voz, e não se ouve a voz e só vê só a boca se mexendo. Então ele se submano. Então, o que ele quis, o que eu quero dizer com isso? Quando você está em frieza espiritual, você não tem revelação, você não tem o discernimento vindo da parte do Senhor, você não tem a interpretação vindo da parte do Senhor, e muito menos você consegue ouvir a voz do Senhor. Fraqueza espiritual, frieza espiritual, leva você a se abster daquilo que é de Deus, daquilo que é espiritual. Ele tentou deduzir, ele tentou traduzir aquilo que é espiritual em sua forma carnal. Então, ele nada mais, nada menos, ao pensar, ele se submeteu ao processo de raciocínio lógico. Ele quis deduzir algo que uma mulher estava fazendo, deduzir, ou seja, ele deixou as coisas de Deus de lado. Frieza espiritual. E ali seguindo, ele pensou que ela estivesse embriagada e disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Então, se ele observou que estava na gesticulação da boca dela, pensou que se submeteu ao raciocínio lógico do processo humano, e ele ali ele deduziu que ela estivesse embriagada. Então, se ele deduziu, ele julgou. E ele julgou totalmente de uma maneira errada. O que é julgar? É você firmar uma opinião sobre alguém, sobre algo. É você emitir um parecer, é você tomar decisão na qualidade de um juiz. Então, ele já chegou fuzilando a mulher. Você tá bêbada, até quando que você vai ficar nessa vida? Abandone esse vinho, abandone isso. E infelizmente, quando a gente dá espaço para dedução carnal, para dedução humana, a gente comete erros. E aqui logo, como ele estava numa frieza espiritual, qual a Bíblia não diz, mas eu que estou interpretando assim, para ele ser repreendido naquilo que ele estava deduzindo sobre a vida de Ana, Ana teve que se justificar. E o que é justificar, gente? É apresentar a sua defesa. Então, Ana se defendeu, né? E aí você vê lá no versículo 15. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor, sou uma mulher muito angustiada.
Olha, gente, então a questão é, a Ana estava ali prostrada, toda ferida, porque estava sendo zombada, estava sendo apontada como uma mulher estéril, como uma mulher que não frutifica, uma mulher que não gera filhos, uma mulher inútil diante da outra esposa de seu marido, e ela ainda teve que arrumar forças diante da angústia da alma dela para poder se justificar, para poder se defender de um sacerdote o qual já estava com fraqueza espiritual há muito tempo, a ponto dele não ter interpretação vindo do Senhor para falar, ela é minha serva. Não, ela ainda teve que arranjar força diante do seu desespero, diante da sua dor, para explicar a um sacerdote. Não bebi vinho nem bebida fermentada, eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva como uma mulher vadia. Gente, ela se justificando, sim, isso é uma forma de repreensão ao meu ver. Ou seja, ela se justificou. E nisso tudo, nesse contexto todo, o que isso gera, gente? Isso gera uma grande confusão. Quando você está com frieza espiritual, fraqueza espiritual, quando você não consegue mais escutar a voz do Senhor, não consegue ver aquilo que o Espírito Santo quer te mostrar, e você começa a deduzir com seu raciocínio lógico, com a sua inteligência humana, você começa a trazer uma confusão, tanto no seu ministério, quanto na sua vida, quanto na vida daquela pessoa qual você está julgando de forma errada. Ou seja, uma confusão significa o estado de misturar emoções, sentimentos. Então, ele misturou tudo. E a ponto de se colocar em xeque. O que eu coloquei essa frase, por que ele se colocou em xeque? É porque é quando você não é mais capaz de ser e de sentir a voz do reino de Deus. Você não é capaz mais de discernir mais nada. Então eu tô aqui, ela bebeu, ela tá assim, ela tá aqui. Então, essa confusão de emoções, de estados, de profano com santo, de autoridade com autoritarismo, de julgar a pessoa numa qualidade de juiz, isso gera uma confusão e isso gera uma mistura. Porque a partir da frieza espiritual você não tem mais a capacidade de discernir as coisas santas do Senhor, você não tem mais a capacidade de ouvir a voz de Deus e muito menos do seu reino. E isso gera uma precipitação. E o que é isso? Eu coloquei, tá? Na minha opinião. Essa precipitação que ele gerou na sua vida é o quê? É um caminho, é um período longo, né? De tempo que vai gerar não só morte espiritual, mas também como morte física. Então, olha que triste, gente, você julgar a pessoa sem o discernimento do Espírito Santo e acarretar todas essas coisas na sua vida. Você julgar uma pessoa que é santa sendo uma irresponsável, você julgar um homem de Deus como sendo endemoniado. Isso gera confusão, gera um cheque-mate na sua vida e gera também uma morte. Aqui não está falando da morte de Eli, porque a gente já está no início, mas o que eu quero trazer para sua vida é o seguinte: frieza espiritual, fraqueza espiritual não te habilita a você apontar, você julgar, você observar, você pensar as coisas discernentes do reino de Deus. Se você estiver nesse tempo, nesse posicionamento, que você não está tendo discernimento, você não está ouvindo a voz de Deus, você não está, parece que a voz de Deus se encontra em silêncio, então, por favor, pegue todos os seus títulos, deixe no campo e vai se cuidar, vai se tratar, porque é um perigo, porque a palavra maldita, ela gera morte espiritual da vida do outro. Então, quando você não tem o discernimento de Deus, quando você abre a boca para falar aquilo que Deus não falou, quando você julga a pessoa para falar que o que ela está fazendo, a sua concepção está errada, e na verdade ela só está ali orando, se derramando, precisando de ajuda, e você tem essas misturas de emoções, você acaba levando essa vida para o inferno e você acaba colocando em xeque aquilo que Deus tem para sua vida, porque Eli estava assim em uma fraqueza espiritual a ponto de não ouvir a voz do Senhor, a ponto de não perceber que aquela mulher que estava ali ajoelhada, se derramando, não estava bêbada, não era uma mulher vadia, mas era sim uma mulher que por anos passava uma perseguição dentro da sua própria casa, sendo acusada de ser estéril, inútil por não ter filhos.
Então, ela não tinha mais forças para lutar fisicamente. Então, o recurso que ela teve foi se humilhar diante do Senhor. Peraí, se eu sou estéril, é porque eu sou da vontade, é porque é da vontade de Deus, mas também eu vou orar para que seja da vontade de Deus, para que Ele me abençoe com um filho. Então, veja bem, a pessoa, em meio à sua luta, em meio à sua angústia e tristeza, ela ainda teve que arrumar forças, conseguir forças, interromper a sua oração, interromper aquele momento de socorro, de angústia, entendeu? Interromper para se justificar, se defender de um ataque vindo de um sacerdote, o qual já estava longe, afastado há muito tempo da vontade dos olhos de Deus. Então, pense muito bem naquilo que você vai falar, ou melhor, nem fale. Deixa que o Espírito Santo te dê uma palavra de conhecimento, de sabedoria, e mesmo assim, se você ficar em dúvidas, não abra sua boca. Não seja canal de maldição na vida do outro, na vida do irmão, na vida da irmã. Ok, meus amores? Exerçam o seu ministério com sabedoria. Exerça o seu ministério com sabedoria vinda do alto. Nunca tente explicar as coisas santas, as coisas celestiais com as coisas carnais, porque essas duas coisas não se misturam. Santo não se mistura com profano. Amém? Quero fazer uma oração muito rápida aqui pela sua vida. Senhor Jesus, estamos diante de Ti, Pai, te pedindo que o Senhor possa nos orientar acerca daquilo que falamos, daquilo que pensamos, Deus. E que em nenhum momento o Senhor deixe, Senhor Jesus, que a dedução humana, Senhor Jesus, ultrapasse, Senhor Jesus, o respeito e o limite daquilo que é celestial, Pai. Não permita que aquilo que venha do Teu reino, Senhor Jesus, que nós venhamos atrapalhar com a nossa carne, com o nosso pensar, com o nosso julgar. Não permita, Pai. Antes de tudo, Senhor Jesus, nos corrija, nos repreenda, Senhor Jesus, e nos coloque na estatura de varão qual o Senhor deseja para nossas vidas, Senhor. Que sejamos canal de bênção, canal de unção para a vida dos irmãos e das nossas irmãs, Senhor. Que não façamos como Eli, Senhor Jesus, a ponto de não ouvir mais a sua voz, a ponto de não ter mais as suas revelações e suas interpretações, Senhor. Que o Senhor nos trate, que o Senhor nos cure, que o Senhor cuide de cada um de nós. Que os nossos ministérios, Senhor Jesus, seja totalmente fonte de alívio, fonte de cura, de vida, Senhor Jesus, para a vida daqueles que precisam, Pai. Amém. Deus te abençoe.